nem todos me conhecem em Belo Horizonte, Minas Gerais, alguns me conhecem. Eu chamo Obregon Gonçalves, sou advogado, tenho 85 anos, fui político em parte da minha vida, exerci o cargo de vereador e fui presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Fui também vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Minas Gerais, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais e também fui na atividade comum do povo. Fui advogado do Cruzeiro durante 40 anos e presidente do Cruzeiro do Conselho Deliberativo. A parte disso e fora disso, eu tive outras atividades na vida comum, participei de obras sociais, fui membro do Conselho Deliberativo da Santa Casa de Belo Horizonte e hoje sou membro do Conselho Curador do Hospital Sofia Feldman, hospital esse que eu ajudei a fundar quando ainda era vereador de Belo Horizonte. Feitas essas considerações, eu quero dizer que eu estou hoje aqui não dentro desta função, mas estou caminhando no outro percurso. Estou procurando outros horizontes. Quero ajudar aqueles que necessitam de ajuda. Evidentemente, vou trazer essa ajuda dentro da minha experiência de vida. A imagem já está demonstrando que eu sou um cidadão que não tem as mãos nem os braços. Mas muitos vão perguntar como eu consegui chegar a isso? Como eu consegui alcançar essas posições? Evidentemente que isso é uma luta de muitos anos, de muitas pessoas e de muitas vidas. Este é o trabalho que agora eu quero servir aos meus irmãos, que hoje são 25 milhões de pessoas neste Brasil, que são portadoras de deficiências físicas e que são tratados como deficientes, isto é, pessoas incapazes, pessoas que não têm possibilidade de exercer uma atividade produtiva e que às vezes são até renegados, são expulsos da escola regular, como quis agora o nosso ministro da Educação, quando ele pregou que a inclusão do deficiente, da pessoa portadora de deficiência física na escola regular, atrapalha em vez de ajudar. Ele é que não sabe disso. Eu até proponho aqui um repto para ele, um desafio. Se ele quer conhecer como se faz, como se pode fazer a inclusão neste país, eu estou à disposição dele para um debate público, para ensiná-lo aquilo que eu aprendi ao longo da vida. Aprendi apanhando, aprendi sofrendo, aprendi enfrentando as dificuldades e ultrapassando as pedras do caminho. E eu quero trazer isso para os outros. Quero fazer com que desapareça esse preconceito odioso que inibe, que impede o Brasil de crescer, que impede o Brasil de ser um país autossuficiente, de ser um país importante no concerto das nações. A Organização Mundial, a ONU, estabelece que todos nós somos iguais. Não existe distinção de classe, de cor, de portador físico, de deficiente físico. Todos nós somos iguais, todos nós temos direito. E nós, portadores de alguma deficiência, temos também direito de ser útil, de prestar relevante serviço à sociedade. É por isso que eu estou hoje aqui, na presença de vocês, clamando para o Brasil. Vamos acabar com o preconceito que é odioso, que é fruto daqueles que desprezam a vida, daqueles cidadãos que não amam, que não sabem abraçar os seus irmãos. Mas isso importa também, que as famílias, a maioria delas, às vezes, não têm a necessária capacidade, porque muitas vezes a deficiência, a criança vai nascer num lar de pobreza, de um lar que a pessoa não tem uma instrução suficiente para poder desenvolver, e não saberá desenvolver atividades para caminhar com aquela pessoa, trazê-la para a sociedade. É preciso que essas pessoas sejam trazidas e integradas na sociedade. A inclusão, então, é importante. Não só a inclusão escolar, a inclusão no trabalho, mas o que eu chamo de integração na sociedade. Nós devemos pegar a criança cedo, criança ainda pequena, dar-lhe liberdade para que ela possa desenvolver as suas atividades, porque é no desenvolvimento das suas atividades que ela vai criar o espírito de autossuficiência, que ela é capaz
de executar e de ultrapassar os caminhos e as dificuldades que lhes foram postas. Que muitas vezes eu tenho dificuldade todo dia. Para mim, o mundo todo dia renova. E já lhes disse que eu tenho 85 anos. Eu aprendi a escrever numa máquina de escrever, daquela famosa Hamilton 45, que tinha teclado duro e pesado. Hoje surgiu um computador, tive que me readaptar, me reintegrar, me aprender a manusear o próprio celular. Existem técnicas diferentes, sensibilidades, e eu tive que aprender a mexer com isso. Todo dia nós estamos aprendendo, estamos desenvolvendo nossas atividades. Então a criança tem que ter liberdade, ela tem que aprender a desenvolver, a se vestir, a tomar banho, a calçar o seu sapato, a executar as tarefas normais, a ir para a rua brincar com os meninos, bater nas crianças e apanhar também nas crianças, cair e levantar. Isso é que é importante que a criança tem que saber. E aí depende muito da família, nessa integração. E mais ainda, acabar com o bullying dentro de casa. O coitadinho, o infeliz, o aleijadinho, o manco, o vesgo, o caolho. Acabar com isso. Esse apelido dói, martiriza. É como se fosse uma facada no coração. É preciso que isso acabe. Então eu preciso de instrução. E o Estado tem a obrigação disso, de levar para essas famílias o apoio, a instrução e o encaminhamento e a orientação. Isso é fácil de fazer, é difícil. E nós vamos com isso criar uma nova mentalidade, uma nova população, uma nova força de trabalho. Hoje nós temos 25 milhões de pessoas em situação, são consideradas incapazes, são consideradas deficientes. E que os trabalhos são trazidos para essas pessoas são aqueles trabalhos de má qualidade ou inferiores. Eles podem ser pessoas úteis, eles podem desenvolver qualquer atividade. Nós precisamos de crescer. E é para isso que eu estou aqui fazendo uma convocação à imprensa, aos políticos, aos homens que detêm o poder, àqueles que dirigem a ação. Muitas vezes, as pessoas que lidam nesse meio e que tratam dos problemas referentes aos deficientes físicos, não conhecem as necessidades dos deficientes físicos, porque eles não fazem parte disso, eles nunca foram espancados, como eu digo, nunca apanharam na vida, nunca sofreram pressões de qualquer tipo, de qualquer natureza. Então é necessário que nós nos unamos, a imprensa, a população, o povo. Vamos acabar com o preconceito, vamos acabar com a expressão deficiente, vamos acabar com essa expressão que ela macula, que ela martiriza, que ela machuca o cidadão. Eu fiz uma afirmação aqui, agonia mesmo, mas eu já lhes disse que eu tenho 85 anos. Às vezes a memória falha um pouquinho. Nós temos não 25 milhões de pessoas consideradas deficientes, mas segundo o IBGE, 45 milhões de brasileiros são considerados deficientes, incapazes. Não podem produzir nada. O Estado não lhes dá condições, não aproveita a sua mão de obra. E se aproveitasse, nós teríamos, pode ter certeza, um Brasil melhor, mais justo, mais humano e mais cheio de amor. Antes de encerrar essa nossa live, eu quero me colocar à disposição de todos, dos amigos que hoje estão me assistindo, para qualquer eventual dúvida, para esclarecer sobre o assunto, e às vezes até porque necessitam de uma orientação sobre essa matéria que nós estamos tratando, de preconceito, de inclusão. Estou à disposição de todos para orientar, isso não custa nada para ninguém, é de graça, e mais ainda para fazer um apelo. Divulgue meu YouTube, porque ele vai servir e beneficiar centenas de pessoas. Obrigado.